Vamos começar então a falar desse jogo, Faraó? Vamos nessa, vamos trazer aí os dados já do confronto histórico aí entre Flamengo e São Paulo. Sempre bom trazer um confronto histórico, o pessoal ter uma ideia na cabeça, né? São 144 jogos, com 56 vitórias do São Paulo, 41 empates e 48 vitórias do Flamengo, 234 gols do São Paulo contra 196 gols do Flamengo. Então, uma ligeira vantagem aí para o São Paulo. O primeiro jogo da história foi um 7-3 para o São Paulo em 1º de julho de 1933, nos últimos 5 duelos foram 4 vitórias do Flamengo e um empate. Então tá aí, ó. Lá em 2000, hoje, lá em 2003, ó. Lá em 2003 não, 2023. Nesse ano foi 1-1 pela primeiro turno do Brasileirão, né? Flamengo e São Paulo, jogo lá no Rio de Janeiro. Em 2022 foi 1-0 para o São Paulo, ou para o Flamengo na Copa do Brasil. Foi 3-1 para o Flamengo também na Copa do Brasil, então venceu os dois confrontos de Copa do Brasil do ano passado. Também foi 2-0 para o Flamengo no segundo turno do Brasileirão de 2022 e 3-1 para o Flamengo no primeiro turno. Então, assim, os últimos 5 duelos a gente vê aí que realmente está difícil para o São Paulo, mas se a gente aumentar um pouquinho esse recorte, aumentar para 10 jogos, a gente vai ter aí 6 vitórias do Flamengo, 1 empate e 3 vitórias do São Paulo. Dá uma melhorada, mas ainda assim favorecendo o Flamengo, né, a parte mais recente da história. A última vez que o São Paulo venceu o Flamengo foi justamente em 2021, 2-1 para o São Paulo em cima do Flamengo pelo Brasileirão de 2020. Não falei besteira, porque o Brasileirão de 2020 acabou em 2021 por causa da pandemia. O técnico do Flamengo na época era o Rogério Ceni e o Flamengo conquistou o Brasileirão mesmo com essa derrota aí para o São Paulo. A última vitória do São Paulo contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro foi em 2020. 2-1 para o São Paulo em cima do Flamengo, quartas de final da Copa do Brasil de 2020, Ceni no Flamengo e Diniz no São Paulo, em época do dinizismo lá no time do Morumbi. Enquanto entre os times do mata-mata, vou deixar para o meu parceiro Rafael Bellatini trazer essa informação para vocês, mas já vimos aí, Bellatini, que nesse recorte geral, o confronto histórico São Paulo leva uma vantagem, mas recente tá bem Flamengo, né? Não, um recorte mais apertado aqui. O Flamengo tem dado uma surra aqui, né? 3-1, 2-0. Teve antes dessa sequência, de 3-1 também. Teve a sequência de vitórias antes daquela época do Diniz, ficou bem para trás. O São Paulo ganhava do Flamengo. Mas aí o torcedor malvado fala assim que ganhava porque o técnico do São Paulo, do Flamengo, era o Rogério Ceni. Por isso que o Flamengo perdia, né? O torcedor mais malvado fala assim. E aquele jogo, lembro até hoje dessa partida que o Flamengo perde e conquista o brasileiro porque o Cássio salvou a vida lá, parando o Internacional, né, na última rodada no Brasileirão de 2020. Esses dois times históricos, times com Libertadores, com Mundial de Clubes, com tanta história que tem São Paulo e Flamengo, que são dois dos maiores times do futebol brasileiro, mas sem sombra de dúvida, eles já se enfrentaram em 7 jogos de mata-mata, tá? São 3 finais e 7 confrontos de mata-mata. O primeiro deles aconteceu lá em 93 pela Copa Libertadores, né? Quartas de final da Libertadores, deu São Paulo, Flamengo 1-1 com o São Paulo jogando no Rio de Janeiro. Na volta, São Paulo 2-0, São Paulo que viria a ser campeão da Libertadores. Aí em 93 teve a Supercopa, quando deu São Paulo. 2-2 no Rio de Janeiro, no primeiro jogo, 2-2 no segundo, e o São Paulo ganhou nos pênaltis por 5-3. E essa foi a primeira final entre eles. Em 96, mais uma final. Aí a final da Copa Ouro da Conmebol, um torneio que não existe mais. A Conmebol inventava os torneios para lá e para cá. Tinha essa Copa Ouro. Deu Flamengo, vitória do Flamengo por 3-1 sobre o Tricolor. Em 97, semifinal do Rio-São Paulo. Deu Flamengo. São Paulo perdeu o primeiro jogo por 1-0 e perdeu o segundo também por 3-1. Em 2001, você lembra dessa, Farol? Copa dos Campeões, estava conversando com uns amigos hoje aqui, tinha Copa dos Campeões, um torneio que envolvia ali os campeões de campeonatos regionais, e aí se enfrentavam valendo vaga na Libertadores. Era uma festa que tinha ali, né? Esse torneio acontecia lá na região Nordeste, várias sedes, em Maceió, na Paraíba, rodava para lá e para cá, e tinha 2 jogos. Não era em casa, não era fora, era campo neutro, mas tinha lá 2 jogos. O São Paulo perdeu o primeiro por 5-2, lembra esse jogo, jogaço, a partida com gol para lá e para cá, e o segundo jogo deu São Paulo 3-2, aí no saldo de gols o Flamengo levou a melhor. Em 2020, quartas de final da Copa do Brasil, deu São Paulo, o Flamengo perdeu o primeiro jogo no Maracanã por 2-1, essa a vitória do Fernando Diniz,
e o São Paulo ganhou o segundo por 3-0, eliminou a equipe do Flamengo. No ano passado, os dois times voltaram a se encontrar na Copa do Brasil, semifinal, olha só, escadinha, né? 2020, quartas, ano passado semifinal, e agora é a final em 2022, deu Flamengo, vitória do Flamengo por 3-1 no Morumbi, e na volta 1-0 bastou para chegar à decisão, quando venceria a equipe do Corinthians e ficaria com o título, e agora busca o bicampeonato, aquele Flamengo de 2022, comandado por Dorival Júnior, né? Pois é, né? Tá aí. Dorival Júnior, essa época do Diniz no São Paulo que você trouxe aí, realmente, né? Era uma época que parecia que só o São Paulo ganhava do Flamengo, né? Quem lembra dessa época aí do dinizismo, pensava todo mundo, parecia que ninguém tinha o antídoto pro Flamengo, menos o São Paulo, né? E agora, vamos ver se São Paulo vai trazer aquela época do Diniz ou se vai trazer o contrário, porque a época que o Flamengo, digamos assim, amassou o São Paulo, era a época que o Dorival era o técnico do Flamengo, né? Então, a gente tem aqui para trazer para você justamente a diferença do Dorival de 2022 para o São Paulo de 2023 no comando do Flamengo. A gente tem os números para trazer para vocês. Dorival fez 43 jogos no comando do Flamengo, São Paulo fez 36. Daqui a pouco já está chegando o mesmo número de partidas que o Dorival Júnior. Foram 26 vitórias para o Dorival Júnior contra 20 vitórias do Sampaoli até aqui, 8 empates do Dorival contra 9 empates do Sampaoli, 9 derrotas do Dorival contra 7 derrotas do Sampaoli. Dorival fez 77 gols quando o Flamengo fez 77 gols, né, sob o comando do Dorival Júnior. Já o Flamengo fez 62 gols sob o comando do Sampaoli, sofreu 35 gols o Dorival, já o Sampaoli sofreu 39. Então já passou aí, superou o Dorival num quesito ruim, com menos jogos, né? E o aproveitamento do Dorival era de 67%, enquanto o do Sampaoli atualmente é de 63,8%. Então, assim, temos algumas coisas, né, que primeiro, Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, né? Não é pouca coisa. A gente não colocou ali naquela telinha, mas são 2 títulos gigantes. O São Paulo pode ser campeão da Copa do Brasil também, como o Dorival Júnior, mas não será campeão da Libertadores com certeza, porque acabou sendo eliminado pelo Olímpia. Temos também aqui os números do Dorival no São Paulo, que eu vou trazer para vocês. Dorival no São Paulo, até agora, esse ano, né? São 36 jogos, 17 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. 54,6% de aproveitamento dos pontos, 48 gols marcados e 30 gols sofridos. Já o Sampaoli, como a gente viu aí, 36 jogos, 20 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 63,8% de aproveitamento, 62 gols marcados contra 39 gols sofridos. Engraçado a gente ver isso aqui, né, Bellatini? O Sampaoli tem um aproveitamento maior no no Flamengo do que o Dorival tem no São Paulo atual. Mas mesmo assim, a impressão que fica quando o torcedor vai falar do Dorival e do Sampaoli é uma impressão de que o Dorival é um técnico melhor, né? Ou que está melhor que o Sampaoli. Obviamente que o elenco do Flamengo é muito superior ao do São Paulo, e isso ajuda o Sampaoli a ter um aproveitamento até maior que o do Dorival do que o Dorival do São Paulo, mas o Dorival do São Paulo é uma coisa que a galera também estava falando muito bem, muito bem, muito bem, e tem esses problemas justamente dos jogos fora de casa, né? O que você acha? Você acha que o pessoal encheu a bola demais do Dorival, ou você acha que é absolutamente normal ter essa Morumbi dependência, porque Morumbi, acho que nesse ano, né, é o estádio que mais enche, que mais coloca torcedor, que o público tem apoiado muito, né, a torcida canta todo jogo, não lembro de uma época de reclamação. A época de reclamação ficou lá no Rogério Ceni, né, na época do Rogério Ceni rolaram algumas reclamações, mas desde que o Dorival assumiu, não lembro de ver ninguém chiando por parte da torcida de São Paulo, principalmente no Morumbi, e aí, será que o Dorival é muito melhor que o Sampaoli mesmo, depois a gente vê tudo isso? Ou você acha que também não é essa questão do Dorival ser muito melhor que o Sampaoli, é uma questão de momento ali, porque o Sampaoli está muito mal no Flamengo no momento, e o Dorival está aí levando o time para a Copa do Brasil para a final? Eu acho que o Dorival, a torcida do Flamengo, a relação com o Dorival, ela é mal resolvida, né? O torcedor do Flamengo, ele fica pensando, putz, mas se não tivesse mandado embora o Dorival, se tivesse mantido o Dorival para o começo do ano, não tivesse ido atrás do Vitor Pereira, será que as coisas estariam melhores? Será que tudo estaria funcionando? O time teria, sei lá, pelo menos chegado na final do Mundial, teria feito um campeonato carioca melhor, teria vencido a Supercopa do Brasil. Fica esse pensamento, claro, né? Eu acho que o Dorival fez um excelente trabalho no Flamengo até uma certa parte. Porque, o Faraó, eu não quero ser aqui crítico de quem ganhou o título. Deu certo, ganhou, tá ótimo, vamos lá.
Mas o Flamengo ficou a um pênalti do Fagner de perder a Copa do Brasil para o Corinthians no Maracanã. Né? Se não é o Fagner perdeu o pênalti, o Flamengo teria perdido aquela decisão, sendo que venceu o primeiro jogo em Itaquera, tinha o 0-0, jogava em casa com toda aquela, e perde o jogo, vai para os pênaltis e poderia ter perdido nos pênaltis. Aí já seria uma outra história com relação ao Dorival. Ganha a final da Copa Libertadores, mas foi um jogo fraco contra o Atlético Paranaense. O Flamengo faz 1-0 contra o Atlético num lance que sai o pênalti e sai a expulsão. Aí o Atlético Paranaense depois com 1 a menos, né, o Atlético Paranaense, com todo respeito, tem um elenco muito menor, muito inferior ao time do Flamengo, mas no segundo tempo, com um jogador a mais, o Flamengo não faz nada mais do que aquele gol de pênalti. Então não foi uma grande exibição, o time não estava voando. É que a memória fica, conquistou a taça, foi campeão e pronto, acabou, né? Então... E aí chega o outro depois e não consegue fazer, o trabalho não dá certo com o Vitor Pereira, com o Sampaoli agora. A eliminação na Libertadores foi pesada demais para a equipe do Flamengo. Isso daqui acabou com qualquer relacionamento. E o Sampaoli tem essas loucuras, né? Final de semana, no meio de semana, aliás, perdeu para o Atlético e saiu arrebentando com o Davi Luiz. Ele destruiu. Tinha qualquer tipo de relacionamento com o Davi Luiz, acaba por ali. Então tem esse momento. Eu acho que o Dorival, para a torcida do Flamengo, eles pensam naquele Dorival, mas nesse momento, o Dorival que começou muito bem no São Paulo, eu acho que o Dorival começa a sofrer os mesmos desgastes que sofreu na época de Flamengo. No momento que ele tem que mexer um pouco mais no grupo, chegou o Rames e o Lucas, mas ele tinha um grupo formado e aí ele sofre um pouquinho para colocar esses caras na posição correta e não se desgastar com o elenco. Ele tem todo esse papo também de não desgastar. Então, o Flamengo, depois que ganhou a Libertadores, não precisa mais jogar, agora a gente quer jogar, então manda e desmanda. Acontece um pouco isso também no São Paulo. Eu acho o Dorival um excelente treinador. Acho que o problema do Dorival só, às vezes, é na gestão do grupo, não porque ele é um cara como é o Sampaoli, que arrebenta com o grupo, que perde a mão do grupo, que perde o vestiário, que tem gente batendo no outro no vestiário. Pelo contrário, por ser muito parça, né, muito amigão, e aí às vezes acaba não dando certo. Tem um meio do caminho ali, né? Vamos pegar aqui, tá, é um exemplo extremo, mas o Guardiola não vai dar porrada em ninguém, não vai brigar com ninguém, não vai sair na mão com ninguém. Mas ele é capaz de chegar no intervalo do jogo e cobrar o Haaland, né, na frente das câmeras, no final da partida, depois que o cara fez gol, chega e cobra o cara e acabou. E porque ele tem que cobrar. Eu sou o treinador, eu que mando aqui e a gente vai. É questão de hierarquia e eu vou cobrar desse jeito. Então tem que ter esse meio do caminho aqui com o Dorival. Eu gosto do trabalho do Dorival, mas de fato, neste momento, os dois times estão deixando bastante a desejar. A gente vai passar daqui a pouquinho os números mais recentes das duas equipes, né? Por que fica esse momento? Eu até achei engraçado, eu li na quinta-feira de manhã, o São Paulo e o Flamengo jogaram na quarta-feira, que aí falou assim, o torcedor do Flamengo que quiser ter esperança de ver o time ganhar a Copa do Brasil, basta assistir a um jogo do São Paulo. Já para o torcedor do São Paulo, para ter esperança de ganhar, basta assistir um jogo do Flamengo. Então, ninguém está confiando no seu time. A expectativa é de que o outro consiga ser pior. Tirone hoje trouxe lá na posse de bola que eu achei demais, né? Que é a final culposa, né? Ninguém tem intenção de ganhar. Não tem intenção. Aconteceu, tá ali, tá? Mas não é o caso. Mandando mensagem aqui, ó, Blue Madeira tá falando, vamos Mengão. Perguntando a formação dos times, ainda não tem formação, né? A gente está aguardando os treinamentos, tá? Um drama todo para saber como é que vai ser essa questão da escalação. E o Denis Aragão mandando aqui um Vamos São Paulo. Então você já aproveita, curta aqui a nossa live e deixa o seu recado e deixa o seu palpite também aqui. Quem que vai levar melhor no primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Flamengo, por enquanto, 40%, ó, equilibrado demais, 40%, São Paulo 39% e o empate com 20%. Tá equilibradíssimo. Como eu acho que vai ser essa decisão, viu? Eu acho. Aqui, nós dois fomos no Flamengo, né, Farol? Mas eu acho que não tem uma unanimidade, não tem uma certeza, não tem uma garantia de nada. Quero saber também a sua opinião sobre o Dorival. Cara, você gosta dele? Primeiro, com certeza o que você falou, né? Para o torcedor do Flamengo se ficar mais esperançoso, só assistir um jogo de São Paulo, e de São Paulo assistir um jogo do Flamengo é a melhor maneira de ter esperança, porque realmente os dois times chegam
bem aquém do que a gente esperava para essa final de Copa do Brasil. Vai ser final, vai ser pegada. A gente sabe como o time do Flamengo gosta de jogar jogos grandes, né? A gente sabe que o time de São Paulo também na Copa do Brasil tem vindo muito bem. A gente vai trazer um pouco mais disso também daqui a pouco. E eu acho que a questão do Dorival ser parça demais é o que dizem as más línguas, tá? Dizem as más línguas, que foi o que afastou ele do Corinthians, né? Que o Duílio não queria o Dorival porque ele era parça demais, ele queria um técnico mais enérgico, que pudesse cobrar o elenco, e foi atrás do Luxemburgo. Porque, né, o Corinthians poderia ter ido atrás do Dorival antes do São Paulo, né? Mas, enfim, aconteceu o que aconteceu, o Dorival tá no São Paulo, tá tendo aí sucesso. Mas eu concordo com você, eu também acho que parça tem limite, né? Às vezes, principalmente com aquele elenco do Flamengo, eu acho que isso que pegou mais pra diretoria. Mas eu também acho que a diretoria tem o papel dela de cobrar os jogadores, né? Acho que às vezes a diretoria se esconde muito atrás do técnico para ser parceiro ali dos jogadores e discutir ali renovação num jeito mais tranquilo e deixar a cobrança pro técnico. Talvez seja isso que os diretores do Flamengo pensaram na época. Tem o que você falou, com certeza concordo. A final da Copa do Brasil, o jogo do Maracanã, foi muito complicado para o Flamengo. O jogo de ida, não. Achei que o jogo de ida do Flamengo jogou muito bem, mas a volta foi bem difícil mesmo. O Corinthians engoliu ali o Flamengo no segundo tempo, e é verdade, se o Fagner não isola aquela bola, Matheus Vital também isolou a bola, também ajudou ali pro Dorival, mas técnico tem que ter estrela também, né? Vou te falar, cara. Vai trazer aí o Vitor Pereira, que é mais competente. O cara deu um azar danado em várias competições. Então, assim, tem os méritos do Dorival ali. Quando o atacante tem estrela, a gente fala, né? Técnico tem que ter estrela também. E o Dorival acho que tem mais estrela, principalmente com o São Paulo. Aí faz tempo que a estrelinha do São Paulo não brilha. O pessoal falando aí também, o Cláudio Cruz falando, e a Domitila? A Domitila ela apresenta o All Sport News, cara, pela manhã. Aqui é sempre Faraó e Rafael Belatini. Eu sei que a gente não é tão bonito quanto a Domitila. Becker nem tão competente quanto a Domitila Becker, que ela é muito competente. Ela é muito competente. A apresentadora tá? Muito melhor. A apresentadora muito melhor. A gente tá começando, a gente tá aqui, a gente tá fazendo nosso caminho, cara. Acontece. O Gustavo perguntando, você sabe como tá a questão da LG patrocinar o São Paulo na final? Eu não tô sabendo, você tá sabendo, Belatini, alguma coisa dessa informação? O São Paulo tá atrás de patrocinadores pontuais, né? Trazer mais, colocar mais nomes, aproveitar o momento ali de exposição maior, né? Até o presidente falou aí que assumiu o protagonismo nesse momento. Eu não concordo muito que o São Paulo seja o protagonismo hoje do futebol brasileiro, para mim, tá entre o Flamengo e Palmeiras, né? O São Paulo tá tentando cavar, né? Como o Corinthians não assumiu, mas assim, o Corinthians não assumiu o protagonismo no passado fazendo a final da Copa do Brasil. O Botafogo, podendo ser campeão brasileiro, não é um protagonista. Você hoje tem dois times que são apontados como favoritos em todos os torneios que vão disputar. Sim. A gente tá olhando o Botafogo líder, tem grande vantagem, mas a gente fala assim, esse Palmeiras tá chegando ali, não sei. Verdade. Então, né, eu tenho um pouco de calma. Eu gostei dessa pergunta aqui do Denis Aragão. Ele perguntou aqui que opinião mais importante, quem é o mais importante para o seu time? O Bruno Henrique para o Flamengo ou o Lucas para o São Paulo? Difícil, hein? Eu acho que é o Bruno. Eu acho que é bem difícil, mas eu acho que o Bruno Henrique, neste momento no Flamengo, ele é o grande diferencial. Eu acho que o São Paulo, sem o Lucas, ele consegue fazer mais ou menos o jogo que ele faz. É que tem um cara diferente que vai ali. O Flamengo sem o Bruno Henrique não faz nada. Sabe? Ele é o cara que vai lá e resolve a parada. Então, eu acho que é bem parelho, as posições são importantes, são similares, mas eu acho que o Bruno Henrique é mais desequilibrante. Essa seria a situação. Eu acho que concordo com você, até porque eu acho que o Bruno Henrique inflama os jogadores do Flamengo, sabe? Parece que o Bruno Henrique é o cara do Flamengo que mais tem vontade, que mais dá raça, e eu acho que ele ajuda ali a todo mundo incorporar essa aura ali. E o Lucas é o que você falou, eu acho que o time de São Paulo é um time muito concentrado sempre, com o Lucas ou sem o Lucas. Já o do Flamengo eu sinto essa diferença de concentração, de tá ligado no jogo, sabe? O Bruno Henrique parece que deixa o pessoal mais ligado, porque ele é muito ligado, né? Ele dá muito sangue, e eu acho que isso ajuda ali a influenciar mais os jogadores do Flamengo. Então, concordo com você com a análise, mas excelente pergunta do Denis Aragão, muito boa. Só um detalhe aqui, tá? O nosso André Lucena, que tá indo rapidinho aqui, já trouxe a matéria do Éder Traschini falando que o São Paulo adiantou aqui a Demicon como um novo patrocinador do clube. A marca fica estampada ao lado esquerdo do peito. O contrato vai até o final de 2024, tá? Já vai estar lá na final da Copa do Brasil no Maracanã. As negociações dos clubes começaram no ano passado, ainda em setembro do ano passado, mas agora acertaram os negócios e tá certo. Tem um novo patrocinador aqui na camisa do São Paulo. Né? Questão da LG é legal pela sorte, né? A LG, quando patrocinou o São Paulo para o São Paulo, deu muita sorte, né? Então, para a galera mais supersticiosa aí,
É interessante essa ideia da LG patrocinar para essa final aí, cara. Achei legal. Vamos passar aqui o caminho dos times na Copa do Brasil. Estava procurando aqui umas informações a mais, mas temos aqui o caminho dos times na Copa do Brasil, começando pelo Flamengo. 8 jogos, são 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Apenas a derrota lá para o Maringá, na estreia na Copa do Brasil. Foram 17 gols marcados, 5 gols sofridos, e a trajetória poderia ter, olha, sido bem mais curta, né? Perdeu por 2-0 para o Maringá jogando a primeira partida, depois ganhou por 8-2, né? Jogo de volta em casa, meteu 8-2, não teve questionamento nenhum. Contra o Fluminense, 0-0 no primeiro jogo, vitória por 2-0 na segunda partida, eliminando o Fluminense embalado, dando aquela revanche do que foi a final do Carioca, garantiu a classificação para as quartas de final. Nas quartas, encarou o adversário de sempre, o Atlético Paranaense. Copa do Brasil sem Flamengo, Atlético Paranaense, Flamengo e Grêmio não é Copa do Brasil, não existe, tá? Tá na regra, tá no regulamento, tem que ter esses jogos. Contra o Atlético Paranaense, 2 vitórias, 2-0 jogando em casa, 2-0 jogando lá na Arena da Baixada, e depois na semifinal contra o Grêmio, 2 vitórias de novo, fora por 2-0 lá em Porto Alegre, e depois em casa por 1-0. O artilheiro do time é o Pedro, que é junto aí com o Tiquinho Soares, com o Lohan do Nova Mutum, né? Uma surpresa aqui, o Aleph Manga do Curitiba são os artilheiros da Copa do Brasil com 5 gols cada. O Gabigol tem 4, ainda briga por essa artilharia. O São Paulo na Copa do Brasil tem os mesmos 8 jogos, são 5 vitórias, 1 empate e tem 2 derrotas. É que fica interessante, tá? São 10 gols marcados, 6 gols sofridos. O São Paulo que começou seu caminho tendo o Morumbi assim, não como um grande fator. Contra o Ituano, na primeira fase que o São Paulo enfrentou, empate em 0-0, né? E aí depois fora venceu por 1-0 e garantiu a classificação. Aí foi encarar o Sport nas oitavas de final. Vitória por 2-0 lá no Recife e na volta perdeu por 3-1 no Morumbi. Olha o Morumbi deixando de ser um fator. Perdeu um empate e uma derrota no Morumbi. Venceu nos pênaltis depois por 5-3. Contra o Palmeiras, venceu no Morumbi por 1-0, foi fora de casa e venceu fora de casa. Olha só, já são 3 vitórias fora de casa. Os 3 jogos o São Paulo fazendo, né, nas 3 primeiras fases que enfrentou na Copa do Brasil, venceram fora de casa. E aí, então, teve o duelo contra o Corinthians na semifinal. Derrota em Itaquera, a primeira derrota fora de casa na Copa do Brasil, derrota por 2-1, porque Itaquera é outro bicho, aparentemente, para o São Paulo. E aí depois uma vitória por 2-0, garantindo a classificação. Os artilheiros do time no campeonato têm apenas 2 gols, o Wellington Rato e o Luciano, cada um tem 2 gols marcados. Quem sabe, né? O São Paulo na Copa do Brasil indo bem fora de casa. 3 vitórias contra o Ituano, Sport e o Palmeiras, e perdeu apenas para o Corinthians. Então, o Morumbi não é assim, pelo menos na Copa do Brasil, né, Faraó? Pode dar uma chance aí no Maracanã. É isso, é isso. Como, é que a gente vê, né? O São Paulo na Copa do Brasil é um time também 100%. Parece que o auge do aproveitamento desse time de São Paulo tem sido na Copa do Brasil, né? Quando parece que tá todo mundo jogando bem. É impressionante como esse time se transforma na Copa do Brasil. Tem jogado bem também no Brasileiro, no Morumbi, mas fora de casa não é bem isso. Antes de eu trazer esses dados, eu quero só falar aqui do Cláudio Cruz, que ele falou uma pergunta: o Rossi joga quando? Eu não sei também, viu, Cláudio Cruz? Eu vou te falar, esse Matheus Cunha, ele não me convence, cara. Eu sei que tem muito gol que ele toma que a bola desvia, é aquilo, mas sei lá, cara. Para mim, o Rossi realmente eu achei que o São Paulo ia botar ele para jogar, quis manter o Matheus Cunha, deu umas falhadas ali, né? Que tem jogos importantes, mas continuou mantendo o goleiro. Mas eu não sei, acho que para mudar na final assim seria pegar todo mundo de surpresa, mas sei lá, velho. Acho que difícil, né? Mudar goleiro bem na final é difícil, mas eu acho que o Rossi estava merecendo uma chance aí, Belotinho. Você não acha também, não? Então, parece que tem um resquício ali, porque o Rossi estava no grupo da Copa do Mundo de 2018 da seleção argentina, com o Sampaoli, né? Então, seria essa uma questão, né? Nossa, mas Deu todo aquele problema com o Sampaoli. Então, seria essa a questão, tá? Tá, não, justo. Beleza. Quer dizer, justo não, né? Justa, a explicação é justa, mas o motivo é bem, vou te falar, viu? O São Paulo é cheio dessas picuinhas mesmo. Mas vamos falar justamente do Dorival
do São Paulo, Dorival Júnior, fora de casa, aqui na Copa do Brasil. Não vai mal, mas no Brasileirão, se você juntar todos os outros jogos, né, considerando todos os jogos, incluindo Copa do Brasil, é um time que tem ido meio mal. No Morumbi, são 13 vitórias, 2 empates e só 3 derrotas, 75,9% de aproveitamento, 32 gols marcados, só 12 gols sofridos, números espetaculares. Agora, fora de casa, são apenas 4 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, 33,3% de aproveitamento, 16 gols marcados, 18 gols sofridos, e dos últimos 11 jogos fora de casa, só uma vitória, o 2-1 contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Desde então, são 8 derrotas e 2 empates e uma vitória, né? Nesses 11 jogos, para você ver que das 4 vitórias que o São Paulo tem fora de casa, 3 são na Copa do Brasil. Então, se a gente desconsiderar a Copa do Brasil, é só uma vitória fora de casa do Dorival, tirando a Copa do Brasil. É uma coisa que eles têm que ver isso aí direitinho. É um time que vai ter que, cara, pelo menos deixar o jogo vivo pro Morumbi, né, Bellatini? Eu acho que se o São Paulo, por mais que perca pro Flamengo, se for 1-0, eu acho que a torcida vai empolgada pro Morumbi. Se tomar mais, complica mais. Se sair com empate, está lindo. Se sair com a vitória, então, pode entregar as taças, como diria aí a galera, o canto popular. E o Claudio Cruz está falando, com o São Paulo e Rossi nunca vai jogar. Cara, isso aí eu tô de cara, viu? Realmente. E ainda mais que o goleiro tá vacilando. Ele tá tendo que realmente mostrar que é uma rusguinha, né? Mas, enfim, complicado esse Dorival fora de casa, né? Mas é isso, tem que torcer, porque na Copa do Brasil foi quando deu certo. Então, São Paulo se agarra ao que dá, né? Tem que abraçar nessa história. Vencer o Palmeiras e vencer no Allianz Parque, por mais que tenha se tornado uma rotina para a equipe do São Paulo, né, ultimamente, tem vencido jogos lá, não é uma missão fácil. Tudo bem, venceu o Ituano, venceu o Sport, com todo respeito ao Sport, não é assim, mas depois tomou o susto no Morumbi. Mas o problema é que, assim, recentemente os dois times estão deixando muito, muito, muito a desejar. Muito mesmo. Então é complicado a gente olhar as duas equipes. Temos aqui na tela o que são as campanhas dos dois times na temporada, né? Temporada 2023, porque o Flamengo aqui, ó, 59 vitórias, 59 jogos, o São Paulo 53, 33 vitórias para o Flamengo, 26 para o São Paulo, 11 empates do Flamengo, 12 empates do São Paulo, 15 derrotas do Flamengo, 15 do São Paulo. Perderam o mesmo número de jogos, só que o São Paulo com menos partidas, né? 104 gols marcados pela equipe do Flamengo, 76 no São Paulo, 66-42 nos gols sofridos, e o aproveitamento de pontos tem uma boa diferença, 62% para a equipe do Flamengo, 56,6% da equipe do São Paulo. Então você tem essa diferença da produtividade no rendimento, né? São dois times. Só que aí a gente pega lá os últimos 10 jogos, porque a gente está olhando um todo, e aí envolve Campeonato Carioca, envolve o Campeonato Paulista, né? Que, com todo respeito, tem uma dificuldade diferente, não tem como falar. Pegando o recorte dos últimos 10 jogos, o Flamengo tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. São 11 gols marcados e 14 gols sofridos. Só que dentre essas derrotas, tem, por exemplo, a derrota para o Olímpia, que causou a eliminação na Copa Libertadores. O São Paulo, nos últimos 10 jogos, tem 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. São 8 gols marcados e 10 gols sofridos. Dentre essas derrotas, tem a derrota para Ilhéu fora, tem a vitória em casa, a disputa nos pênaltis, depois acaba perdendo, mas conta como vitória. Então tem essa questão. O São Paulo perdeu 5 dos últimos 10 jogos. Jogando fora tem sido uma tragédia, tem sido um desastre, né? Tem sido uma coisa muito ruim de ver, sofrível. Tenho visto crítica de todos os meus amigos são paulinos. Ninguém aguenta ver o São Paulo fora de casa. Isso não é normal. E a preocupação é justamente essa, como você falou. Pelo menos levar essa decisão para o Morumbi. Torcedor do São Paulo já foi lá e comprou o ingresso e vai sofrer para trocar esse ingresso digital pelo físico. E quer ver pelo menos uma disputa. Né? Se vai lá e perde por 3-0, claro que a torcida vai empolgar, vai embalar, vai tentar, mas não vai estar com aquela crença toda de que as coisas vão dar certo, que vão funcionar, porque está enfrentando um grande adversário do outro lado. Então o São Paulo precisa jogar de uma forma diferente,
do que vem jogando fora de casa nos últimos anos. Claro que o torcedor do Flamengo também fala assim, você está achando que o São Paulo está ruim, você não está vendo o que o São Paulo está fazendo, né? Escala errado, briga com o jogador, discute com todo mundo. Então, é o que eu falei. A grande esperança hoje de São Paulinos e de flamenguistas é que o outro time esteja pior. Basicamente é isso, né, Farol? Eu acho que é por aí mesmo. E a esperança também que tem é que nesses jogos grandes os times têm parecido, né? O Flamengo, a gente sabe que quando tem um jogo que cresce, um clássico, por exemplo, contra o Botafogo, o Flamengo foi bem naquele jogo, né? Jogou muito bem. O Bruno Henrique, como a gente falou, né? O Bruno Henrique, ele traz isso, ele puxa o elenco para ele, mas a gente sabe que o elenco do Flamengo. Por que acontece? Por mais que você tenha rusga com o técnico, digamos que tenha, né? A gente está especulando aqui. Quando chega o jogo grande, você quer ganhar, você não quer estar nem aí pro técnico. Você, não é hora de derrubar o técnico numa final de Copa do Brasil. Você vai derrubar contra o Cuiabá, vai tomar 3-0 do Cuiabá e vai queimar o filme do técnico. Agora, na final, você vai querer jogar e vai dar o sangue. Eu não acho que, por exemplo, o Davi Luiz vai jogar com menos sangue no olho, porque o Sampaoli criticou ele depois desse último jogo. Inclusive, o Sampaoli que botou o Davi Luiz de volante e tudo mais, enfim. Outras coisas que a gente pode falar aí. Mas é aquilo, né? A esperança que o torcedor tem de saber que o elenco pode ignorar um pouquinho essa possível rusga, né? Não quero falar nada, colocar pin, não quero garantir nada, né? A gente está falando de especulações, mas eu acho que o elenco do Flamengo vai aparecer para esse jogo. E o São Paulo, mesma coisa. A gente viu que quando precisou, o São Paulo sempre foi bem nas partidas que precisou. Acho que o único porém disso é o jogo contra a LDU, né? No Morumbi, que acabou indo para os pênaltis, né? Se for para os pênaltis, acho que o torcedor do São Paulo até tá gostando. Quer dizer, não sei, né, cara? Tá muito difícil. Isso é o Belatini, isso aí tá muito doido, velho. Essa final aí, cara. Essa final tá muito doida, cara. A gente não sabe o que esperar. Pode chegar lá e ser um baita jogo, os dois times jogando excelente. A gente tá falando mal dos times aí que tá jogando mal o programa inteiro. Vai chegar lá, os caras vão jogar bem. Então é final, vai ser o que é o que é, né? O que já diz o ditado, é o que é, não tem como fugir muito. Espero um grande jogo, é isso que a gente pode esperar, né? Eu quero um jogo movimentado, um jogo bonito, um jogo digno de final. É isso que a gente pode esperar. É isso que eu quero com certeza, tá? E só para fazer um adendo, o Rossi não estava na seleção de 2018, mas ele era um dos críticos do São Paulo, do trabalho do São Paulo. Ele teria chegado ouvido, então talvez tenha sido essa questão, né, que a gente pode ter. Bom, acho que nenhum argentino em sã consciência em 2018 elogiou o trabalho do São Paulo. Convenhamos, né? Vamos ser sinceros, nenhum argentino com 2 neurônios elogiou aquele trabalho, que era horrível. Por falar em trabalho horrível, vamos trazer uma notícia quente, que chegou agora há pouco aqui, né? Em primeiro lugar, vou chamar mais de 200 pessoas acompanhando, tá faltando like, deixa o seu like aí, pede aí, Farol, deixa o seu like aqui pra gente, tá faltando like na nossa live. Pô. Custa nada, chegou agora também, se inscreve no canal do All Sports, quase 1 milhão, e o Faraó vai revelar o time dele aqui, porque não falaram que o Faraó tem cara de palmeirense, o Faraó vai revelar o time dele quando chegar em 1 milhão, tá? O pessoal acha que eu tenho cara de tudo, essa é a parte boa. Mostra que eu tô fazendo trabalho direito, né? Se o pessoal desconfia de vários times, quer dizer que tá ótimo. É muito engraçado porque eu trabalhei 8 anos com o Juca Kfouri no blog dele, eu escrevia os textos para ele lá também, eu assinava, né? E aí quando eu assinava, o cara falava assim, esse cara aí, esse Belatini é São Paulino, aí outro vinha, Belatini é italiano, é palmeirense, não tem como, fui chamado de tudo quanto é time, cara, torço para tudo quanto é time, não tem como não, tá? A pessoa tá perguntando, o Claudio Cruz perguntou que horas vai ser o jogo, 4 da tarde do horário de Brasília, tá? 4 da tarde, não, imperdível, com certeza. Então responda a nossa enquete aqui. Quem leva melhor no primeiro jogo da Copa do Brasil? Flamengo, 38%. Já mudou, hein? São Paulo agora. A gente trouxe informações do São Paulo vencendo fora de casa. A galera já se empolgou ali. A galera já ficou grandona. Aqui, ó. São Paulo vai levar 42%, o Flamengo 38% e o empate com 20%. Tem a história também do cara que responde pensando na zica invertida, porque nessas horas eu sou muito favorável à zica invertida, eu jamais vou falar que meu time vai ganhar, eu voto nos outros, e acabou, não quero nem saber, né? Vou jogar a bomba para o outro lado lá.